Sai dessa vitimização de que eu, tadinha de mim. Não, eu me apavoro. Às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu tio não me ama, meu avô não me ama, minha esposa não me ama, meu filho não me ama. Eu falei, meu Deus, é uma desgraça essa mulher, né? Essa mulher é o diabo, porque ninguém ama ela. Não me ama e não me ama, e ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me ama, entendeu? Tu vai ver, o problema é ela. É uma tribulação, é mentira o que ela está dizendo. Qual é o pai que não ama filho? Só que a mentalidade dela é uma mente que precisa ser transformada. Ela ainda pensa com espírito de inferiorização, de inferioridade. Eu repreendo o espírito de inferioridade em nome de Jesus. Eu declaro você uma bênção, você pode ajudar quem está do seu lado. Abra comigo Atos capítulo 28. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Versículo 1. Atos 28, versículo 1. Assim diz: estando a salvos em terra, soubemos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha demonstravam impressionante bondade para conosco. Prepararam uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia muito frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e lançava no fogo, uma víbora, espantada pelo calor, agarrou a sua mão. Assim que os habitantes da ilha viram aquela cobra presa na mão de Paulo, comentaram entre eles: com toda certeza, este homem é um assassino, pois, tendo sido salvo do mar revolto, a justiça não lhe permitiu continuar vivendo. Contudo, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal algum. Eles, porém, acreditando que Paulo começasse a inchar e que caísse morto de um momento para o outro, mas havendo esperado por muito tempo e observado que nada anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e passaram a dizer que ele era um deus. Versículo 7. Nos arredores daquele lugar havia uma grande propriedade que pertencia a Públio, o principal da ilha. Ele nos convidou para ficar na sua casa e por 3 dias, generosamente, nos recebeu e nos hospedou. Todavia, seu pai estava muito enfermo, acamado e sofrendo de febre e disenteria. Paulo, então, foi-lhe fazer uma visita e logo depois de orar, impôs as mãos e curou o pai de Públio. Havendo ocorrido esse fato, os outros doentes da ilha vieram também e foram curados. E eles nos prestaram muitas homenagens e honrarias, e quando estávamos prestes a embarcar, nos ofertaram todo o suprimento de que necessitávamos para a viagem. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus eu submeto essa palavra ao Teu Espírito, porque Ele é o Teu Espírito que traz vida. Muitas pessoas usam a Bíblia para julgar, para ofender, inclusive para matar, mas sem o Espírito Santo ela realmente mata, mas com o Espírito Santo ela não mata, ela traz vida. Por isso eu submeto os 5 pães e 2 peixes que eu tenho à Tua mão, para que o Senhor possa trazer sobre nós essa noite uma edificação, um consolo, uma direção que o Senhor tenha para cada um de nós. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Paulo estava de viagem para Roma, e Roma era o farol de Paulo, Roma era o propósito de Paulo. Paulo não era para parar nessa ilha que nós lemos chamada Malta. Era o propósito de Deus para Paulo era Roma. Como que eu sei? No capítulo anterior, versículo 24, diz que o anjo do Senhor apareceu para Paulo e falou: Paulo, é imperativo que você se apresente a César. Você vai chegar lá é o seu propósito. Então, Roma era o propósito que Deus tinha para Paulo nessa viagem, não Malta. Malta saiu do plano. Nós entendemos aqui que
essa viagem de Paulo saiu da rota, saiu do esperado, do enquadrado, saiu dos planos, e bateu numa ilha chamada Malta. Malta, para nós aqui nesse texto, significa a curva na estrada. Malta para nós significa a enfermidade não esperada. Malta significa a partida de quem amamos, porque a gente não põe na rota a partida de ninguém. A gente não põe na rota uma enfermidade. Nós fizemos planos no final do ano para 2020, e você não põe no seu plano enfermidade em outubro. Você não põe no plano, minha mãe vai partir em novembro. Você não põe, isso não está na rota. Por natureza, nós fizemos uma rota boa, uma rota reta, uma rota, um caminho perfeito. Por natureza, a gente planeja tudo direitinho. Porém, andando com Deus e observando nas Escrituras, você vai ver que nenhuma vida de nenhum dos homens de Deus foi retinha. Nenhuma vida de nenhum homem de Deus foi perfeita. Interessante que a Bíblia deixa claro o defeito de todos os homens de Deus. Todos, menos um, que não errou, foi Jesus. Todos os homens de Deus, está o defeito deles ali. Então, aprenda uma coisa: desconfie de quem não manca. Desconfie de quem é perfeito. Desconfie de quem nunca erra, porque é mentira, tem uma capa aí. Todo mundo erra. Todo mundo manca. Então, cuidado com o excesso de espiritualidade. Todo excesso de espiritualidade esconde uma proporção da mesma quantidade de carnalidade. Vou repetir. Todo excesso de espiritualidade esconde carnalidade. Porque uma pessoa que é espiritual, ela não expõe, porque espiritualidade você não expõe, espiritualidade você vive. Quando a pessoa quer mostrar espiritualidade, ela está escondendo carnalidade. Eu conheço, andando no meio, aquelas pessoas que são espiritual, são espiritual Power Ranger, assim, espiritual acima da média. Não, nunca tem problema. Não, está tudo sempre bem. Não chora, não fala. Não, está tudo sempre bem. Sempre, não, por favor, não. Eu não suporto esse tipo de gente. Não suporto porque é mentira, não está tudo sempre bem. Tem dias que a gente está chorando, Jesus chorou. E só que a gente quer esconder isso por uma espiritualidade. Eu sou santo. E tem gente que acha que santidade é cara feia. É verdade, a gente vai a alguns lugares, ó, tem uns diáconos que ficam nas paredes assim, ó. Meu Deus do céu, que cara de tribulação. Tu entra num lugar desse e fala, quero ir embora. Aquele ali é os diáconos, é os mais felizes da igreja. É os mais felizes, então, eles estão felizes? Então avisa a cara deles, porque a cara não sabe, só. Meu Deus, que tribulação. Então espiritualidade não é exposta, espiritualidade é vivida. Eu provo para você, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, capítulo 6, ele começa, depois das bem-aventuranças, ele começa a falar do que é oração, do que é jejum, do que é esmola. O que ele fala? Quando você orar, vai no meio da praça, sobe num palanque e começa, grandioso Deus, poderoso Deus. Não, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, ninguém precisa ver. Posso ouvir um amém? Então espiritualidade você não mostra, espiritualidade você vive. Quando você jejuar, não anda por aí assim, inclinado assim. Oi, irmão, Pai do Senhor. Senhor. Foi, o que foi, irmão? Estou jejuando, estou em consagração. Porque vai te dormir, então vai para casa, fica em casa, fica no quarto. Fica tribulando meu dia. Porque Jesus falou que quando você jejuar, toma um banho, lava o rosto, levanta a cabeça e segue. Não fica, porque daí espiritualidade você não mostra. Quando você for dar uma esmola, o que a Bíblia fala? O que a mão direita faz, a esquerda bate foto e põe no Instagram, não é? Não, isso aí está escrito em 2 Heresias, capítulo 4. Não é. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então espiritualidade não é exposta. Quando você entende isso? Espiritualidade você vive. Então uma pessoa que é muito espiritual, fica garganteando espiritualidade, cuidado, tá? Cuidado. Esconde carnalidade. E Malta é esse lugar difícil do desemprego.
Você não faz um plano no final do ano assim, olha, em setembro eu vou para a rua. Eu vou para a rua, meu patrão vai mandar embora. Em março eu vou à falência. Você está amarrado, irmão. Que plano do diabo é esse? Você não faz isso. Porque você faz um plano segundo o bem, segundo o bem para a tua família. Só que o fato de você fazer um plano reto não significa que o plano vai dar certo. Então Malta é quando sai do nosso plano, do nosso projeto, das nossas orações, sai. É Malta. Malta é quando o GPS se perde, recalculando. Você perdeu o caminho. Não era, eu não previ. A separação, o divórcio não desejado, muito menos planejado. Eu nunca vi, eu fiz inúmeros casamentos, irmão. Aqueles votos ali, eu já vi votos lindos, votos maravilhosos. Mas eu nunca vi um voto, um dos dois fala assim, eu prometo que daqui a 15 anos eu estou me divorciando de ti. Isso, irmão, está amarrado. Não tem essa promessa. Então daqui a 15 anos o casamento está dissolvendo, não foi uma promessa. Não estava no plano, pelo contrário, ela falou, eu vou contigo até a morte. Mas no meio do caminho, contratempos batem, ventos batem, e nos jogam em Malta. Malta, esse lugar difícil. Esse lugar que a gente não queria estar, a nossa fé está morna, não está mais quente. Não oro mais como eu orava, não busco como buscava, eu não creio como eu cria. É Malta. Malta não está no plano. E Malta tem na vida de todo mundo. Você vê Jonas, Deus manda Jonas ir para Nínive, pregar para Nínive, Jonas pega um navio para outro destino. O que é que Deus manda? Deus manda um vento. A Bíblia fala que Deus mandou um vento no barco de Jonas. Diga comigo, Deus mandou um vento, uma tempestade, uma tribulação. Não foi o diabo, foi Deus. Por quê? Porque Jonas era um homem de Deus e amava a Deus, mas estava vivendo algo ruim e pegou o caminho de Malta. E estava indo para Malta. E Deus, ele cai dentro do peixe. A grande Malta de Jonas foi o peixe. Ficou 3 dias dentro do peixe. Lugarzinho bom de ficar, né? Bem tranquilo, 3 dias dentro do peixe, bonzinho. Por quê? Saiu do plano. Por algum motivo saiu do plano. Deus sabe como nos colocar de volta na rota. Vou repetir. Deus sabe como colocar você na rota de novo. Então essa noite, se você está fora da rota, te prepara. Deus está preparando um baita de um peixe. Se você não entender que Deus quer você na rota e você, por honra e obediência, voltar, Ele vai preparar um peixinho para você. Vai virar sushi. Jonas, o vento que sopra no barco foi Deus que mandou. Interessante que esse barco aqui, que bateu em Malta, sofreu um ataque de um tufão. No capítulo 27, fala que um vento chamado Euroaquilão. Tem versões que falam que o vento era um vento nordeste. Mas tem versões que falam que o nome do vento, o tufão tinha um nome, era Euroaquilão. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Que às vezes o que nos leva para Malta tem nome, sobrenome e CPF. Aleluia. Você fez uma sociedade, o teu sócio tem CPF. E o teu sócio deu balaio em você, você ficou com as dívidas, se ralou, faliu. Ou seja, às vezes o que nos leva para Malta tem nome. Às vezes o que nos leva para o dia da angústia, da tristeza tem nome. O marido trai a esposa e abandona a casa. Tem nome e sobrenome. Às vezes o que nos leva para Malta tem nome, sobrenome e CPF. Mas a grande questão é se eu vou ficar remoendo quem me mandou para Malta, se eu vou ficar com o coração endurecido porque eu fui para Malta, ou eu vou agir como Deus queira que eu aja em Malta. Porque a Malta vai vir, se não veio, vai vir, fica tranquilo. Malta para todo mundo, tem gente que já passou por algumas Maltas aqui. Ou seja, lugares difíceis, tempos difíceis, momentos tensos. Mas como agir em Malta? A grande questão é como é o meu comportamento em Malta? Como que eu tenho que me mover quando o dia não é bom? Quando as coisas nos pressionam? Quando sai do meu plano, sai da minha rota? Como que eu devo fazer? Eu acredito que, assim como na vida de Jonas, Deus mandou o vento, na vida de José, Deus mandou os irmãos,
Porque quem mandou José para Malta foi os irmãos de sangue. Malta foi para onde ele foi vendido, para o Egito. Quando José é vendido para o Egito, quem vendeu? Quem vendeu? Os irmãos venderam José. Então escute aqui, preste atenção. Às vezes você está vivendo algumas dores, foi os irmãos. Irmãos de sangue, irmãos da igreja. Ai, está amarrado. Não, não está amarrado não. José é de Deus ou não é? Sim, e José é um homem de Deus ou não é? E por que Deus permitiu na vida de José? Porque Deus tinha um propósito. E no propósito de Deus estava incluído o Egito. Então às vezes Malta está incluído no propósito de Deus, não no teu. Deus planejou Malta, você não. Deus planejou alguns lugares, você não. Deus planejou algumas dores, você não. Deus planejou algumas cicatrizes, você não. E quando Deus planeja, meu irmão, fica tranquilo, vai dar certo. Vai dar certo, no final vai dar certo. E aí os irmãos de José permitem com que José é vendido. Aí José chega lá no topo. Só que José tem uma ideia, ele não endureceu, ele amadureceu. Ele não ficou com rancor. Ele ficou livre. Uma pessoa que tem rancor, que está magoado, preso, não fala com fulano, ela é presa. Escuta o que eu vou dizer. Quando você não perdoa alguém, é como você pegar uma granada, tirar o pino e jogar o pino. Não perdoar é pegar uma granada, tirar o pino e jogar o pino. O pepino ficou com você. O problema ficou com você. Porque a granada está na sua mão. Aí você jogou o pino na pessoa. Te odeio. Jogou o pino. A pessoa, tchau. A pessoa sai. E você fica com a granada. Quem não perdoa, não perdoar é tomar veneno achando que o outro vai morrer. Então o problema não está no outro. Entenda, Deus quer trabalhar com você. Não importa se foi eu ou Aquilão, se foi os irmãos, não importa quem ou o que fez você bater em Malta. Quer saber de uma coisa? Deus está no negócio. Aprende a estar em Malta. Como que eu vou agir em Malta? E aqui eu quero entrar no que Paulo nos ensina em Malta. Como ele se moveu nesse dia difícil. E a primeira coisa que eu aprendo é que sempre quando você chegar em Malta, Deus vai providenciar alguém para te ajudar. Deus vai mandar alguém, um socorro, um abraço, uma mensagem, um ombro, um eu te amo. A Bíblia fala que quando eles chegaram, os bárbaros, os nativos daquele lugar, que não eram muito, eram hostis, eles receberam com carinho a tripulação e fizeram uma fogueira para aquecer eles. Sabe o que eu aprendo aqui? Fica tranquilo. Se você confia em Deus, se você tem entregado a sua vida para Deus, quando você bater no dia mal em Malta, Deus vai providenciar pessoas para trazer um alívio para você. No meio do caminho, alguém vai te dar um copo d'água nessa corrida. No meio do processo, alguém vai ligar para você, você vai receber uma profecia, uma mensagem, algo que vai trazer vida e alegria e esperança para você no meio desse processo. Eu quero declarar a você que está passando por Malta, uma palavra de esperança vai vir no teu coração essa noite. Você vai sair daqui convicto de que Deus não deixou você. Deus providencia alguém. Um cara chamado Públio recebeu eles em casa por 3 dias e foi generoso. Interessante, não se espera a generosidade dos bárbaros. Sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes pessoas que a gente nunca imaginava vai nos ajudar. Vou repetir. Pessoas que a gente nunca esperava vai nos ajudar. Esses dias um irmão me procurou, pastor, quero te pedir perdão. Disse, por quê, querido? Eu falei mal de ti e da tua igreja. Eu falei, pastor, não tem noção. Não tem noção como eu falei, te amaldiçoei. E o meu casamento estava destruído, eu vim num culto com cara de cavalo comprido, brabo, cheguei no culto, eu não vou ouvir nada desse cara, eu terminei chorando. E Deus restaurou meu casamento, eu quero te agradecer, porque
Tu, a pessoa que eu mais critiquei, Deus te usou para me abençoar. Eu falei, Deus me usa mesmo. A tua sogra vai te ajudar. Aí está amarrado, pastor, não está amarrado, não. Esse dia um irmão procurou, pastor, eu não falava com a minha sogra, eu não falava com ela. Tenho um ódio daquela mulher, pois nós estávamos endividados, ela veio, pagou nossas contas, agora eu estou falando com ela. Ei, nunca despreze ninguém, você não sabe de onde vai vir ajuda. Vou repetir, nunca pise ninguém, nunca despreze ninguém, você não sabe de onde vai vir ajuda. O mundo gira. Seja bondoso com todos. Sabe qual a diferença da honra e da bajulação? Nós queremos gerar nesse ambiente, nessa casa, nessa igreja, um ambiente de honra. O que é um ambiente de honra? A honra é diferente da bajulação. Qual a diferença da bajulação para a honra? A bajulação, a gente pode pensar, tem um interesse por trás, né? A honra não. Mas a grande diferença é que quem honra, não honra só quem está acima. Quem honra, honra todos. Quem honra, me honra, mas honra o irmão que está cuidando do carro. Quem honra, honra o presidente da empresa, mas honra a faxineira da empresa. Quem tem honra, não honra por interesse, honra porque tem honra. E Deus está levantando no nosso meio pessoas de honra. Pessoas que sabem honrar. Não é porque tem uma posição acima ou abaixo, mas honra porque é uma pessoa. Considera o outro melhor. Quantos entendem isso? Eu profetizo nessa casa, nessa igreja, nessa cidade, se levantando uma igreja que caminha por honra, que honre o outro, independente de onde esteja, quem seja. Então cuide, honre as pessoas, não importa quem seja. Você pode ser abençoado pelos bárbaros. Amém? Deus vai providenciar um acalento, um consolo. Segunda coisa que aprendo em Malta é que não podemos ficar parados em Malta, esperando só cair a ajuda do céu e não fazer nada. A Bíblia fala que Paulo pegou uns gravetos, estava todo mundo com frio, irmão. Ei, estava todo mundo com frio, estava todo mundo ali molhado. Aí Paulo pega uns gravetos e bota no fogo. O que eu entendo com Paulo? Ajuda, entra no processo. Tem gente passando frio do seu lado. Eu estou passando dificuldade, mas tem gente passando dificuldade do seu lado. Não é só você, seu filho está com frio. Você está com um problema, mas olha para o seu lado. Seu filho acalenta o coração dele. Sua esposa está desesperada, acalenta o coração dela. Seu marido está preocupado porque o dinheiro não está entrando. Acalenta o coração dele. Está todo mundo no barco, está todo mundo com frio, está todo mundo em Malta. Então pega um gravetinho e ajuda. Posso ouvir um amém? Sai desse espírito de, ó céus, ó vida, ó azar, eu não, levanta daí, em nome de Jesus, mete a mão no graveto, bota na fogueira e ajuda a aquecer alguém. Nenhum amém? Sai dessa vitimização, de que eu, tadinha de mim, Não, eu me apavoro, às vezes as pessoas chegam para mim, pastor, porque meu pai não me ama, minha mãe não me ama, meu tio não me ama, meu avô não me ama, minha esposa não me ama, meu filho não me ama. Eu falei, meu Deus, é uma desgraça essa mulher, né? Essa mulher é o diabo, porque ninguém ama ela. Não me ama, ninguém me entende, ninguém me ama, ninguém me entende, ninguém me ama, entendeu? Tu vai ver, o problema é ela. É uma tribulação, é mentira o que ela está dizendo. Qual é o pai que não ama filho? Só que a mentalidade dela é uma mente que precisa ser transformada. Ela ainda pensa com espírito de inferiorização, de inferioridade. Eu repreendo o espírito de inferioridade em nome de Jesus. Eu declaro você uma bênção, você pode ajudar quem está do seu lado. Você é uma bênção, você tem capacidade de levantar amanhã, botar a roupa e ir trabalhar, e abrir frente de trabalho, você tem condição disso. Você tem capacidade, você foi feita a imagem e semelhança do Deus vivo. Você tem característica do Deus vivo. Eu profetizo para os empresários, aqueles que são profissionais liberais, criatividade, em nome de Jesus. A criatividade que Deus tem vai vir sobre você. Para que esse negócio é a crise. Não, irmão, em nome de Jesus. Está em crise, é todo mundo então. Levanta. Amém? A igreja tem problema? Tem, isso aí mesmo, é nós. Estamos juntos. Ajuda.
Aí eu passei 3 vezes naquele canto, lá eu vi um copo. Essa igreja ninguém cuida. Pega o copo. Volta. Fica aí, italiano. Ninguém mandou tu vir. Fica aí. Quantos entendem? Acalme quem está com você. Seu filho precisa de você em Malta. Sua esposa, seu marido, seus irmãos. A empresa está quebrando, os funcionários precisam de você. Pega um graveto. Ajuda a empresa a não cair. Meu patrão não adianta ali, vai quebrar mesmo, porque não adianta, não paga mal. Ó. Não, pega um gravetinho e ajuda a levantar a empresa. Posso ouvir um amém? Eu aprendo com Paulo que tem um crente aí, tem um crente mirim pentecostal. Não é chama de fogo, é um gravetinho de fogo. Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando? Todo mundo passa por Malta. Como a gente age em Malta que faz a diferença. Então, primeiro, Deus vai mandar socorro. Quando recebe essa palavra, diga amém. Segundo, pega um graveto. Ajuda. Não fica acomodadinho, não. Em nome de Jesus. Quando estamos em Malta, em dias difíceis, passando por crises, tempos difíceis, pessoas estão observando e julgando a gente o tempo todo. Ora, Paulo era um assassino, um demoniado, ora, Paulo era um Deus. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as pessoas vão sempre julgar a gente. Sempre vai ter a opinião das pessoas sobre o que a gente é e faz. Sempre vai ter alguém falando de você, bem ou mal, ou chamando de demônio, ou chamando de Deus. Sempre vai ter alguém falando. Então, quer saber? Aleluia, que fale. Você pensou outra coisa? Eu também. Mas saiu aleluia. O importante é o que está saindo. Irmão, deixa falar. Pega a fila. Sabe por quê? Porque não importa o que dizem de você, importa que o Pai do céu diz sobre você, e você é filho, e você é filha, e quantos filhos e filhas nós temos aqui essa noite? Você é filho, é o que importa. Vão chamar, irmãos, o meu pastor, o Luiz Emílio, sempre fala, a mesma multidão que grita Hosana é a mesma que grita crucifica. Então não se importe com a voz da multidão, se importe com a voz do Espírito Santo que fala ao teu coração quem realmente você é e onde Ele está levando você. É o que importa. Porque a voz da multidão vai e vem. Chama de demônio e chama de Deus ao mesmo tempo. Então não se impressione com os elogios, mas também não fique triste com as blasfêmias. Descanse teu coração. Fique onde você tem que ficar, da forma com que você tem que ficar. E o povo ficou olhando, vai morrer, quer ver? Vai morrer. Cobra mordeu, vai morrer. Todo mundo, não tem o que fazer esse povo. Fica vendo se vai morrer ou não vai morrer. Nem para ajudar, mas fica ali, vai morrer. Agora vai cair. Cambaleou. Não. Está andando. O cara é um Deus, vamos pedir oração para ele. Os caras, na velocidade que fala. Sempre, outra coisa, fique atento, tá? Sempre tem alguém observando você. Sempre tem alguém observando você. Seus filhos estão olhando a sua atitude. Seus familiares que zombaram da sua fé estão olhando a sua atitude. Pessoas que criticaram você quando decidiu o batismo estão olhando as suas atitudes. Então cuidado, em Malta tem gente olhando você. Tem gente observando. E aí você não tem que se preocupar com o que dizem, mas você tem que se preocupar em dar um testemunho diante de Deus. Você tem que se preocupar dizendo, eu vou honrar o nome do meu Deus. Eu vou agir diferente. Eu vou ser um testemunho diferente. Quantos entendem isso? Primeiro, Deus vai mandar o socorro. Segundo, ajuda, pega um graveto. Terceiro, tem alguém observando você e não se importe com isso, o que vão dizer. Mesmo em Malta, tem uma coisa que dá para a gente fazer. Além de aquecer o coração de alguém, você pode ser bênção na vida de outras pessoas. Porque a Bíblia fala que Paulo foi na casa de um cara chamado Públio e orou pelo pai dele, e curou o pai dele, e curou as pessoas que estavam enfermas na ilha. Paulo
tinha todo motivo para reclamar, murmurar, ir para o Instagram e dizer que está tudo ruim, e muro das lamentações, porque o muro das lamentações dos crentes é o Instagram, é o Facebook. Lá é o muro das lamentações, ó a vida, ó céu. E Paulo tinha todo motivo para ficar fazendo isso. O que Paulo fez? Peraí, tem alguém enfermo aqui? Eu vou curar. Eu vou ajudar alguém. Irmãos, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. Não foi. Durante o processo de conversão minha, não foi nenhuma, nem duas. Lá no meu trabalho, quantas vezes, nesse processo meu de transformação, fazia uma coisa que deixava me triste. Aí ia para o trabalho, né? E a Vivi, ela é massa, porque ela sabe acabar comigo. Ela fala assim, amor, você errou nisso, nisso. Então, vamos discutir. Não quero falar. Mas para o italiano isso, irmão. Como não quero falar? Não, agora nós vamos falar. Porque agora nós vamos resolver. Irmão, o italiano nem dorme. Qual o assunto? Não, o assunto eu vou falar só amanhã. Fala agora. Coisa horrível em casa a gente conversa, tem uma coisa para resolver. Resolve agora. Não importa o ambiente, tira do ambiente, vamos conversar agora. Por quê? Irmão, aí quantas vezes eu ia para o trabalho, eu ia triste, porque eu tinha pisado na bola, como o marido estava aprendendo. Aí chegava um cara para mim, no meu trabalho. Tu é pastor, né? Sou. Então, meu casamento, cara. Eu falei, ei. Fui grosso com a minha esposa. E? Então, eu queria um conselho. Eu falei, também queria. E aí, irmão? Não foi nenhuma nem duas que eu fiz assim, ó. Não, a Bíblia fala isso. Você tem que ser assim. Você deve tratar assim. E o Espírito Santo, é verdade. É verdade que estás falando, filho. Que parabéns, que top. É isso aí, vai pregando para ti mesmo, vai pregando. E eu pregando para mim mesmo. Às vezes a gente está em momentos difíceis, mas Deus sempre vai mandar alguém para você ser bênção na vida de alguém ainda. E quando terminava a conversa, ele dizia para mim assim, cara, obrigado. Eu dizia, obrigado mesmo. Eu que te agradeço. Por quê? Não, tu me ajudou hoje, cara. Eu precisava ouvir o que eu falei. Nos momentos difíceis, você não sabe, mas tem coisa dentro de você que Deus vai usar. É que está aí, a gente não sabe. Você vai ser bênção na vida de alguém. Jesus na cruz fez 3 coisas impressionantes. A primeira coisa que ele fez na cruz, Jesus se preocupou com alguém. Cara, o cara está na cruz, irmão. Irmão, presta atenção. Na cruz. Pregado. Todo esfolado. O cara está na cruz e se preocupa com João e Maria. Da cruz ele fala, João, essa é sua mulher. Essa é sua mãe. Maria, esse é seu filho. Cuida um do outro. Da cruz, ele está pregado e ainda cuida de alguém, cara. Jesus da cruz perdoa os que pregaram ele. Da cruz. E Jesus da cruz salvou um ladrão que estava do lado dele. Então Jesus cuidou, perdoou e salvou na cruz. Então não importa a situação que você está vivendo, você pode ser bênção na vida de alguém. Pastor, Deus não pode me usar do jeito que eu estou. Pode sim. Talvez Ele não expõe você, porque você precisa ser curado em algumas áreas. Expor é uma coisa, mas usar não. Ele pode usar você. Alguns aqui ministerialmente estão escondidos, porque Deus escondeu você, Ele não quer expor você. Você não pode ser exposto ainda, mas Ele pode usar você mesmo do jeito que você está. Quantos recebem essa palavra? E por último, Malta, eles passaram o inverno em Malta. Por último, Malta não é para sempre. Todo o tempo de Malta passa. Apocalipse diz que a provação que vós passareis é de 10 dias. Significa que tem começo e fim. Tem uma palavra de esperança para você. As águas vão baixar. A tempestade vai passar. O navio vai encostar. O tempo vai passar. A prova vai acabar. Malta vai ficar para trás. Quer um conselho? Fica firme. Enquanto não passa. Enquanto não passa, fica firme. Seja bênção. Deixa Deus cuidar de você.
Pegue um graveto na mão. Não deixa. Ei, quer um outro conselho? Isso aqui é coisa minha, da minha cabeça. Aproveita aí, Malta. Que isso, pastor? Está amarrado, Malta é ruim. Aproveita. Aproveita, porque nesses dias difíceis, Deus dá segredos que só os dias difíceis dão. Deus dá cicatrizes que só nas batalhas vem. Cicatriz não vem de ninguém na rede balançando. Cicatriz vem de batalha. Aproveita as batalhas, irmão, porque essa cicatriz um dia vai ajudar a curar outras pessoas. Uma pessoa que foi curada, uma mãe que perdeu um filho, ela pode chegar para outra mãe que perdeu um filho e dizer: eu posso te ajudar. Eu estou vivendo a minha Malta, eu estou em luto, mas eu posso ajudar você. Sabe por quê? Porque eu fui consolada por Deus e eu posso te ajudar a consolar. 1 Coríntios, Paulo fala: aquele que nos consola, para que nós possamos consolar outros. Quantos recebem isso? Malta, tem um tempo para acabar. E por final eu encerro. Lendo Romanos capítulo 8, 28, preste atenção, você conhece o texto. Estamos certos. Diga comigo, estamos certos. Diga, eu tenho certeza. Diga comigo, eu tenho convicção de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, segundo o seu propósito. Quer saber? Malta vai cooperar para um propósito na sua vida. No final, você vai em Roma, porque Paulo conseguiu todo o recurso em Malta para continuar a viagem e chegar diante de César, porque era o destino dele. Qual é o teu propósito? O Senhor sabe, Deus vai te levar para o propósito, em nome de Jesus. Ainda que tenha no meio do caminho, Malta, dias difíceis, não desista. Eu quero orar com você, sentado mesmo. Se você puder, feche seus olhos. Você que está vivendo em Malta, talvez essa palavra é uma palavra de esperança para você. O Senhor está dizendo: fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica tranquilo, o Senhor está ministrando o teu coração.